Fala, Render People! Gente, a gente tá agora aqui em mais um episódio do Abre a Cena Under. É isso aí, gente. Eu achei que a melhor forma de poder explicar algumas coisas dentro de uma cena renderizada é abrindo ela e mostrando pra vocês os detalhes, os layers, como ela é composta, o que é modelado, o que é textura, o que é 3D, o que é pós-produção, né? Então, eu sempre fiquei imaginando, quando eu acompanhava algumas pessoas, eu dizia, cara, como é que será que aquele cara fez isso? E eu recebo muitas perguntas como essa, cara, como é que tu fez tal coisa? Como é que tu inseriu aquela pessoa? Como é que tu fez essa textura? Então, eu resolvi fazer essa série aí, Abre a Cena Under, e eu tô abrindo mais uma cena aqui pra vocês hoje. E essa cena aqui, ó, Hopeless, eu chamei de Hopeless. Talvez você já tenha visto, talvez não. Mas essa cena aqui noturna, eu quis mesmo dar esse clima bem escuro, bem frio. É uma cena um tanto controversa, porque ela tem um tema delicado. Inclusive, eu vou falar o seguinte, vou me explicar aqui, porque às vezes eu posto ela e tal, e algumas pessoas dizem assim, cara, deixa de ser sem noção, cara, o que tu tá fazendo postando uma foto de um mendigo e falando de renderização? Talvez porque eles não sabem do todo o contexto, eles não têm nem culpa, então eu nem culpo, né? Mas eu vou tentar até aqui dar uma breve explicação sobre o que é essa cena e depois eu vou abrir ela pra você na sua frente aqui no 3D Studio Max e explicar algumas etapas que foram necessárias pra construir ela, tá? Primeira coisa, essa cena faz parte de um challenge do Evermotion. Você sabe o que é Evermotion? Evermotion é um site que eles vendem aí blocos em 3D de qualidade, eles têm várias cenas prontas já pré-configuradas, e a grande coisa que tem no Evermotion, assim, além de toda essa biblioteca aí que pode ser adquirida, é também o fórum, né? Um fórum deles, do Evermotion, é um que eu acompanho há muitos e muitos anos. Eu já falei em outros vídeos que ele é um site que tem grande referência pra mim, porque vários artistas renomados postam diariamente coisas lá e a gente pode então ficar por dentro aí do que tá acontecendo no mundo da renderização 3D, principalmente de arquitetura, né? E vamos lá, eu vou abrir aqui ó, o site pra vocês do Evermotion. E o que acontece? Como eu falo, ó, as postagens estão aqui ó, de vários artistas, tá vendo? E daí eles têm também a parte de shop, aqui onde eles vão vender, enfim, né, gente? Mas vamos lá. Só pra vocês saberem, tem cenas, tem blocos, tem várias coisas, enfim. Mas o que eu quero contar pra vocês é que realmente tem um challenge, né? Se a gente entrar aqui no site da evermotion.org, vou tirar esse shop aqui de trás, tem um challenge. Agora está acontecendo o Challenge 2019. Mas aquela imagem eu fiz pro Challenge 2018 e o tema era cidade, tá? Inclusive, eu não contava com isso, mas eu vou aproveitar e vou dizer pra você, ó, tá acontecendo agora o Challenge 2019. Não sei se esse vídeo vai ao ar antes de terminar as inscrições e a data de poder enviar, mas é bem legal você participar, porque é de graça. Você envia um trabalho de acordo com o tema que eles oferecem, né? Então assim, ó, esse tema aqui de 2019 é The Time of Change. Então tá dizendo o seguinte, ó, pela primeira vez a humanidade está cara a cara com a mudança de clima catastrófica que pode afetar em todas as áreas da vida. Então como será que, basicamente, como será a vida daqui a centenas de anos pós-apocalíptica? Ou será que a gente vai conseguir evitar a catástrofe? Como que vai ser? Então assim, enfim, você pode colocar a sua visão de como será o futuro. Será que vai ser super futurista? Será que vai acabar todo mundo e não vai mais ter nada? Enfim, é sobre isso o tema desse Evermotion Challenge 2019. E quem quiser participar é só entrar no evermotion.org e se inscrever lá. O legal é que, como eu falei, é gratuito e tem uma porrada de prêmio legal aqui, ó. Ó, do Evermotion vai ganhar 1.000 euros em dinheiro. Pau. Mais 5 coleções de Evermotion. Ganha 1 ano de licença do V-Ray, 1 ano de licença do Corona, o Forest Pack, Rail Clone, Multiscatter, Magic Card, City Traffic, várias coisas legais aqui, ó. Tem também o Substance, Fox Render Farm, Rebus Farm, 500 Render Point, 500 euros na Render Farm da Fox. Enfim, galera, é uma porrada de prêmio aí. O segundo lugar também ganhou uma porrada de coisa, o terceiro lugar também.
e depois tem as menções honrosas, tá? E essa minha imagem, ela ganhou a menção honrosa, ela não ficou entre os 3 primeiros, mas ela ganhou uma menção honrosa. Daí tem os jurados aqui, a Lucia Fraschera, não sei como se diz em italiano exatamente, mas eu vi ela inclusive na D2 do ano passado, em Viena, tá até aqui, ó, Brick Visual, galera, uma galera de peso aqui que vai ser jurada. Esse vídeo não é sobre o Evermotion Challenge, mas eu já estou aproveitando e falando pra você, porque você quer ganhar uma grana e ainda uma porrada de coisa, se inscreva, tá? O que eu fiz foi criar uma cena para o tema que na época era cidade, tá? E daí eu fiz essas imagens aqui. Essa imagem aqui foi a que concorreu, tá? E que ganhou a menção honrosa ali no ano passado. E o que acontece, gente? O que acontece? Quando eu postei ela, eu escrevi uma história do porquê que eu coloquei esse mendigo ali. E eu até vou ler aqui pra vocês rapidinho. Que eu disse basicamente o seguinte, ó. Eu quis contar a história desse cara, o Sem Esperança. Nós temos vários deles na cidade e na grande maioria ninguém liga pra eles, né? Ninguém nem sequer os vê. Essa história que eu quis contar com esse render é sobre esse cara, esse sem teto, que eu quis chamar de Sem Esperança, que não tem sonhos. Ele vive na cidade e a gente anda do lado dele, a gente anda quase em cima dele, né? E a gente às vezes não percebe. Mas essa história, ele tem um amigo incansável, que mesmo com todas as dificuldades e adversidades, está sempre do lado dele, um verdadeiro amigo, né, gente? A gente sabe que todo mendigo tem um cachorro do lado e foi isso que eu quis fazer, esse cara sem esperança, mas apesar de tudo ele tem esse grande amigo dele, que é esse cãozinho maroto aqui, tá, gente? Então isso aqui foi a minha proposta pro Challenge 2018 da Evermotion, e é essa cena que eu vou abrir pra vocês aqui agora. Dá-lhe pau e dá-lhe render. Então vamos lá, gente, vamos abrir essa cena aqui e eu quero mostrar pra vocês os elementos que são em 3D e eu vou contar como eu inseri esse carinha, esse senhor, coitado, mendigo aqui dentro dessa cena, tá? Mas antes, eu vou pedir pra você se inscrever no meu canal, porque eu constantemente posto bastante conteúdo de renderização aqui. Se você quer acompanhar, não quer perder por nada, se inscreva, inclusive porque é importante pra mim, eu vou ficar muito feliz se você se inscrever agora no meu canal, é só dar um cliquezinho e subscribe, ok? Por favor, faça isso. E agora, vamos lá, eu vou abrir essa cena em 3D, mas a cena já está até aberta aqui, tá? Eu separei aqui já está com a câmera toda certinha e eu vou desmiuçar ela aqui aos poucos. Mas antes eu tenho que dizer que para começar, essa história toda que eu falei aqui, que já estava na minha cabeça, ela veio cercada por várias referências, né? Eu tive que procurar várias referências para poder pensar em como seria essa cidade, como seria esse clima, como é que eu ia colocar um mendigo na cena, sendo que eu não sou um cara que é capaz de modelar uma pessoa com tantos detalhes, nem nada disso, não é minha expertise. Então eu realmente teria que colocar ele em 2D. E eu fiquei pensando, será que eu vou colocar ele no Photoshop? Será que eu vou colocar ele em 3D? E daí eu decidi colocar ele dentro da cena em 3D. E foi a primeira vez que eu fiz isso, tá? Colocar alguma coisa em 2D dentro da cena 3D, com o nível de refinamento que eu coloquei aqui, é claro. Então vamos lá. Quais foram as minhas referências? Eu vou abrir aqui rapidamente o que foi que me fez essas referências aqui, gente. Olha só. Eu basicamente abri várias imagens de mendigos, porque eu não sabia qual ainda que eu colocaria na cena, entende? Então eu fui vendo, de repente não seria um mendigo, poderia ser alguém na rua e tal. Eu peguei várias imagens, gente, bem comoventes até, de pessoas na cidade, enfim, e tal, né? Foi o que eu fiz, eu acabei escolhendo algumas, que daí que me serviram de referência. E eu vou mostrar aqui as outras referências também que eu utilizei. Referências, tá aqui. Vou abrir essas aqui agora. E daí eu comecei a ir para uma coisa mais escura mesmo, tá?
de referência de mood. Então, olha só essa imagem, ela não tem nada a ver com aquela imagem, mas eu quis... Ela tem um clima, uma coisa que transmite uma sensação, e eu pensei, ela tem uma sujeira, ela tem sombras bem escuras mesmo. Eu peguei outras imagens assim como dessa cidade, com sujeira no chão, o chão meio molhado. E daí eu pensei sempre na saída de um metrô. Comecei a pensar que é um lugar onde a gente encontra às vezes mendigo. E daí comecei a procurar por saídas de metrô. E daí eu me deparei com algumas até que é escada rolante que já sai. Isso aqui tá coberta. Mas eu vi essa aqui que me interessou bastante. Eu falei, cara, tem uma escada rolante que sai no meio do nada, não tem cobertura, não tem nada. Eu falei, então é possível. E daí comecei a pegar essas referências assim de túnel, de saída de metrô, de escada rolante, junto com aquelas do mendigo que eu tinha também, né? E daí isso foi me abastecendo de referências para poder ir imaginando já essa cena na minha cabeça, como ela seria. Então eu decidi que faria essa cena realmente na saída de uma escada rolante para uma calçada que daria de frente para uma cidade, tá? E daí a gente teria o nosso protagonista da cena aí bem focado, bem no meio da cena, que seria aí realmente o nosso mendigo e o amigo dele, o cachorro, tá? Vamos lá, o que aconteceu? A partir disso, eu comecei a criar aí, e a primeira coisa que eu fiz, vou desligar até as luzes, foi criar a cidade, tá? Então são quadras, né? São quadras onde tem aí, ó, calçada, meio fio, nem tem meio fio porque era uma coisa muito grande, não era necessidade de fazer, mas tipo assim, não, pior que tem meio fio sim. Eu peguei já de um bloquinho pronto também. Então tá, enfim, o que importa é que eu comecei com tudo pelas ruas e quadras, vamos chamar assim, tá? Depois das ruas e quadras, que não tem nada de mais nisso, a única coisa que tem aqui separado, se a gente for olhar aqui, ó, é essa rua aqui, ó. Eu não usei a textura desse asfalto que tem várias poças e várias coisas. Se eu abrir aqui o material desse asfalto aqui, ó, você vai ver que ele é bem complexo, né? Ele tem lugares aqui que tem poça, tem, enfim, tem um glossiness, tem vários materiais aqui bem manchados. Ele é bem complexo, foi feito aqui bem composto. E eu não ia utilizar ele em todas as ruas das quadras, então usei ele só aqui na frente da câmera mesmo, tá vendo? Ó, o resto nem é aquilo lá. O restante é bem comum e tal. A primeira coisa que eu quis fazer, gerar essa rua aí. Então veio os prédios dos entornos, do entorno, né? Onde eu coloquei várias torres. Esses prédios aqui também são da Evermotion. Eles têm uma coleção que tem vários prédios já na versão tanto de dia quanto de noite. Então, como é que é feita a iluminação? Se a gente for olhar aqui essa luz que tem aqui dentro, ó, isso aqui não é tipo móveis que tem lá dentro, nada, não. É uma textura. Eu vou ver se eu consigo achar aqui pra vocês. Pegar um desses prédios aqui, ó, e ver que dentro a gente tem um plane aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar. Vou abrir um editor de materiais. Ver se tem tudo aqui. Não, não tem. Corona Material, deixa eu ver o que tem aqui. É isso aqui mesmo, ó. Então ele tem várias imagens como se fosse de janelas, ó. Tá? Então é texturizado com isso aqui. E é isso aqui que acaba iluminando, tá? Isso aqui, como já veio do Evermotion, nem mexi em nada não. Mas vamos mostrar aqui como é que ele foi feito. Tá aqui, é basicamente isso, tá? É basicamente um diffuse ali na cor. E é isso que ilumina, que é usado como textura, tá? Textura que ilumina as nossas torres aqui, tá? Você pode, para fazer isso, se você quiser, você vai lá. Eu faço isso muito, eu vou mostrar aqui
A parte de vitrines toda aqui de baixo eu também fiz. É basicamente um Corona Light Material texturizado com lojas de vitrine. Se for em janelas, você pega fotos de janela, como foi feito aqui. E daí o que acontece, gente? Eu vou abrir como é que... Eu coloquei a câmera aqui central, já de frente para a cidade. Coloquei esses prédios aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que foi feita a iluminação, tá? Eu vou desligar isso aqui, porque eu fiz a iluminação da cena usando um HDRI. Eu vou ativar aqui o interativo para você ver como é que ficou só a rua, nada mais, e com as torres, tá? As torres de prédio de entorno. Ficou assim, ó. E ficou bem escuro mesmo, tá? Ó, o material que eu falei mais complexo do asfalto, que não tá sendo utilizado em todas as ruas, ele tá basicamente só aqui nesse primeiro plano, tá? E depois aqui na frente ainda vem a calçada e a escada rolante, né? Mas é basicamente isso que eu queria, dar esse clima bem escuro mesmo, bem noturno e um negócio meio molhado, tá? Que HDRI é esse? Você vai me perguntar. Vamos ver aqui, eu vou abrir ele pra você, pra mostrar pra você. Vou abrir aqui o editor de materiais e vou trazer ele pra cá pra mostrar. É um HDRI. Esse aqui, ó, vamos ver. Também é da Heaven, deixa eu ver aqui. Hansa-Platz. Eu posso até abrir ele lá, se você quiser achar ele, ver que HDRI é esse de noite. Vamos procurar ele lá. Eu vim aqui, procurar aqui. Então, Night. Vim aqui, Search. Procura esse cara aqui, ó. Tá? Então, de novo. Você pode pegar esse HDRI, ele é gratuito, baixar ele. Tem todas as versões, ó. Pode usar 2K até 16K se você quiser. Tem até alguns exemplos de renderings que já foram feitos com ele. Não tem backplate, mas foi o que eu utilizei para iluminar aquela cena, tá? Vou fechar isso aqui. Vamos lá. E qual a configuração que ele tá? Eu basicamente deixei ele bem escuro, tá? Eu vou até... Ele tá com uma exposição de -7 aqui. Não mudei nada na saturação. O gama continua 1. A temperatura tá default 6500. Não botei cor no tint nem nada. Então ele tá zeradinho. A única coisa que eu fiz foi deixar ele bem escuro. Porque se a gente aumentasse ele, ó... Na verdade, quando eu trouxe ele, provavelmente ficou aqui no 0. E eu vou mostrar pra você como é que ficou. Deve ter ficado tudo estourado. Vamos ver aqui, ó. Vou carregar aqui. 0. Então, agora ficou mais parecido lá com aquela imagem que você viu. Só que ela não estava trazendo o clima que eu queria, então provavelmente eu fui baixando aqui na exposição dele. Ó, -2, -3. Até chegar no -7, que é o que eu acreditava que estava mais condizente com o mood que eu queria passar, tá? Só que daí aconteceu o seguinte. Para dar esses reflexos, reflexos não. Para dar essa cor exata, eu utilizei ele aqui. Só que, pô, ficou uma torre aqui, tá vendo? Um prédio gigante que não tem nada a ver com a escala disso aqui. Então eu teria que rotacionar ele. Só que eu também não queria que o céu ficasse tão preto. Então o que eu fiz? Às vezes eu faço isso, tá, gente? Eu pego um HDR, uso ele pra luz, eu duplico ele, e daí eu coloco um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais rotacionado. Não dá, gente, pra usar um HDR para luz, um para reflexo e o outro para o BG, completamente diferentes. Mas pequenas nuances do mesmo HDRI dá sim para fazer, e eu faço isso. Vou provar para você aqui agora. Eu peguei, ó, e ativei aqui, ó, no Direct. O que é o Direct? O Direct é o que a gente vê como background. Eu utilizei o mesmo HDRI. Se a gente puxar ele para cá, você vai ver que é o mesmo, porém com uma exposição de -2 e um gama um pouco maior, que daí ele fica um pouquinho mais lavado. A gente conseguiu trazer um pouquinho mais do céu. E eu rotacionei um pouco para o que a gente está vendo ali atrás, ó, ser mais compatível com a escala. Apesar de ainda estar exagerado, mas como vou colocar árvores na frente, várias coisas, a gente praticamente não vai ver aquilo ali, então não vai influenciar em nada, tá? O que me interessava era mais ou menos daqui para cima ter um céu que fosse quase preto. E daí eu queria... O que aconteceu? O prédio todo ficou muito preto. E eu queria que aqui tem vários vidros, tem vários materiais, e eu queria que ficasse com mais reflexo. Então eu peguei o mesmo material, dupliquei e deixei ainda
um pouquinho mais claro ainda, ó, reflexo. Se eu pegar o mapa de reflexo aqui, você vai ver que é um HDRI, o mesmo, tá? E só que com a mesma rotação que a gente tinha lá no... Com uma rotação ainda um pouquinho diferente, porque eu vou controlando o que eu quero de reflexo. Você pode rotacionar um pouquinho pra lá, não tem problema, tá? E daí foi o que eu fiz. Então só pra você ver como é que foi a iluminação dessa cena. Usei um HDR, mas eu usei duas variações dele pra usar tanto no background quanto nos reflexos. E daí, olha só, a gente já ganhou esse reflexo aqui, que acho que a gente não tinha antes, deixa eu ver. Vou até desligar o reflexo aqui pra ver se existia esse reflexo. Desliga. Não tinha, olha só. Tá vendo que tava bem morto essa área aqui. Então, por isso mesmo eu consegui... Eu gosto às vezes de botar um só no reflexo, porque eu vou rotacionando ele e vou mudando ele pra ele trazer esses volumes aqui só no reflexo. Nem é na luz, é só no reflexo. Olha que interessante que ficou isso aqui, tá? Depois disso, gente, eu adicionei árvores, tá? Que justamente eu queria que tivesse aqui na frente. É como se fosse uma praça, né? Por isso que tem grama aqui. Mas eu não coloquei forest nessa grama e nem nada, nem displacement, porque não precisa, não é necessário. Nessa escala, como tá distante, não precisa disso. Mas eu coloquei várias árvores e estão só aqui no meio, só onde a gente consegue ver, gente. Depois os carros nas ruas, bastante carro, então eu coloquei bastante carros com faróis acesos e tal. Depois disso, o urbano. O urbano são vários postes, placas, letreiros, várias coisas como essa, tá vendo? Ó, eu fui adicionando aí, se a gente vem em planta aqui já tá bem mais rico, ó. A gente consegue ver daqui, ó, olha só. Vários carros, naquele asfaltinho, vários elementos urbanos aqui, tipo... Que tá tudo em proxy aqui, né? Mas é semáforo, desculpa. E placas e coisas que vão trazer esse ar urbano e realmente dar a identidade de uma cidade, né? Então foi o que eu coloquei aqui depois. Depois disso, eu vou mostrar uma coisa legal aqui pra vocês. Vou deixar as vitrines por último, mas eu coloquei daí os postes porque eu queria que tivesse fios, eu queria que tivesse uma cidade com fios. Então eu adicionei aqui esses postes pra vocês verem. Deixa eu dar um... Aqui, ó. Esses postes... Me perguntaram também quando é que eu consigo meus postes. Gente, eu modelei o poste, né? E eu acabo usando ele direto. E depois eu peguei pedaços de fios de outros blocos que tinha do SketchUp. Até na Wirehouse tem lá fios. Procura aí, Wire, alguma coisa. E daí outros eu tive que ir modelando. Eu fui fazendo uns fiozinhos aqui, uns que vão enrolandinho e tal, né? Usei linhas. Coloquei os materiaizinhos e daí eu consegui meus postes. Daí eu duplico ele e só vou colocando, beleza. Fico colocando um transformadorzinho ali. Então beleza, essa aqui é a composição que eu queria de postes. Vamos voltar à cena aqui. E daí eu já tinha uma cara bem de cidade, né? A gente já tinha as ruas, tinha as calçadas, toda a parte urbana, os prédios, os postes, os carros. Só ficou faltando então a parte do primeiro plano. E o primeiro plano é a parte mais detalhada, né, gente? Porque é o que tá em primeiro plano, então é o que a gente vai ver. Então tem materiais mais complexos aqui. Tem uns bloquinhos da hora aqui que eu coloquei. Até vou mostrar esse material aqui, ó. Esse material aqui, ó. Essa textura da calçada, tá? É uma textura bem complexa. E eu criei ela com os mapas desse site aqui, ó. Textures.com. Você pode vir aqui em PBR Materials. E daí eles vendem os mapas lá, ó. Vai aparecer aqui, ó, se a minha internet funcionar. Então tem vários materiais bem legais também para você utilizar. Olha só, tá aqui, não é aqui não. Tiles. Metal. Aqui, olha só, tá aqui, ó. Então olha só como é rico esse material em detalhe. Então ele tem aí, ó, os canais que você precisa para poder criar esse material. Até separei eles aqui na pasta, deixa eu ver aqui, ó, Maps. Vamos ver se vai abrir. Tá aqui, ó, o Albedo, Diffuse, o Ambient Occlusion. Então tá com um mix, você soma esse aqui àquele canal lá. Então quando a gente tiver, a gente vai ver todas essas linhas de contato aqui melhor.
A gente tem aqui, ó, o displacement em si, então a gente consegue ver que onde está mais escuro vai ficar mais baixo, onde está mais claro vai ficar mais alto, então a gente vai ver essa diferença das lojotinhas ali. O normal bump, a gente tem aqui o roughness, que vai ser utilizado para fazer o glossiness, né? Tá? Então esse canal aqui eu baixei, esses comprei na real. Até é caro pra caramba, não compro mais texturas aqui porque é bem caro. E foi assim que foi feito aquele material ali, tanto aquele ali quanto esse cara aqui, ó, tá? Também é do mesmo site. E foi assim que eu criei isso. Eu vou fazer agora um previewzinho de novo do render pra você ver com a cena um pouco mais completa e dar uma olhadinha pra ver como é que vai ficar. Vou esperar carregar, e tem bastante coisa na cena já, né? Mas já trouxe aí o clima todo de cidade, dessa coisa mais fria, porque, pô, querendo ou não, o cara é mendigo, meu, o bicho ele tá lá sofrendo, tá ali no perrengue, né? Depois eu vou mostrar como é que eu adicionei daí ele ali em 2D e mais algumas coisinhas. Eu quero mostrar um lance também que eu acho que fez toda a diferença, talvez eu mostre isso agora, inclusive. Ó, então tá aí, gente, ó. Pô, tem uma luz aqui que não era pra estar, não. É que eu não vou mostrar aqui. Eu vou dar um stop aqui, eu vou diminuir isso. As luzes, o que eu fiz com luzes? Eu botei luzes nos postes, né, gente? Embaixo dos postes aqui eu botei várias luzes. E em lugares estratégicos, eu queria que tivesse uns reflexos aqui nesse asfalto, então eu coloquei umas luzes aleatórias assim, só porque eu sabia que ia dar uns highlights no asfalto, tá? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó. Tem essa luz aqui, gente, ó. Ela tá aqui de propósito. Não tem até nada aqui, tá? Mas ela tá aqui por um motivo só, que é porque como eu sabia que o meu mendigo lá, ele tinha uma luz lateral, depois eu vou mostrar certinho, eu tive que colocar essa luz. Eu vou agora, inclusive, desligar ela, pra gente fingir que eu não tinha colocado ela ainda, pra você ver como é que vai ficar esse render, tá? Vou voltar aqui. Porque não tinha essa fonte de luz quando eu fui fazendo. E eu senti a necessidade de colocar ela depois. Pra casar justamente com a foto do mendigo e do cachorro que eu tinha, né? Isso é uma coisa que você tem que fazer. Tem que casar a luz exatamente pra passar a realidade, pra poder ficar bem integrado as duas coisas. Ó, porque da maneira que tava acontecendo antes, a gente até tinha luz, né? Claro, porque aquele HDRI ele tá iluminando tudo, tá? E eu tinha luzes de postes ali que estavam fazendo o trabalho de iluminar algumas daquelas árvores, as calçadas. Mas ó, tava muito escuro aqui na frente, tá vendo? Então tava mais frio ainda. E daí eu vou mostrar o que acontece quando eu coloco aqui. Só que a gente perde muito detalhe também. Não deixa de ser bonito, tá bem real. É como se não tivesse realmente postes desse lado da rua, tá? Eu vou dar um stop aqui e eu quero mostrar o seguinte, ó. Eu achei que mesmo com todos esses postes, com todos esses prédios, ainda tava escuro aqui embaixo, gente. A cidade, se tem um lugar que ela é uma cidade grande, onde tem vida, é nessa parte toda de baixo dos prédios, que geralmente são restaurantes, lojas, vitrines, e isso tudo precisa ficar mais aceso, mais quente, mais vida, né? E daí, gente, maneira fácil que eu encontrei de iluminar todas essas salas térreas aí desses prédios, porque uma das coisas que daria pra fazer seria, pô, botar uma luzinha dentro de cada sala daquela. Eu teria que humanizar lá um pouco pra não ficar só uma luz normal, ou fazer isso aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei vitrines, eu chamei aqui, tá? Eu vou até desligar todo o resto. Gente, o que é vitrines? Eu coloquei planes enormes aqui, ó, com um material que eu criei, que é esse aqui, ó. É um Corona Light Material Vitrine Tripa. Eu chamei, o que eu fiz? Eu montei no Photoshop várias vitrines, uma do ladinho da outra. Montei uma tripa e uso isso aqui na textura de um Corona Light Material. Daí o que acontece, gente? Quando a gente olha assim, ó, eu vou até abrir um previewzinho aqui pra você ver. Eu vou guardar isso aqui na real, pra gente poder comparar, tá?
tá aqui. E daí o que acontece? Eu vou agora abrir um renderzinho prévio aqui só da vitrine, sem nada. Se bem que não vai fazer muito sentido, né? Mas só pra você ver que vai ficar aqui tudo mais iluminado aqui embaixo. Ó, tá vendo? Ó, são todas as vitrines do prédio, ó. Dos prédios todos de uma vez só, usando só alguns planes, tá? Daí o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui e vou soltar aqui as árvores, os carros, os postes, os prédios de entorno, o primeiro plano todo, ruas e calçadas e o urbano. Só vou deixar as pessoas que eu vou mostrar por último, tá? E agora tem esses planes aqui, inclusive aqui onde não tem prédio, tá? É só pra dar esse ar mesmo. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou esse render. E nós vamos comparar sem as vitrines e com as vitrines, tá? E daí pode ter gente aí que vai dizer, poxa, mas daí você não tá colocando exatamente a luz dentro da vitrine, é só um plane na frente do prédio. Gente, tem uma coisa que eu falo bastante aqui pra minha equipe, até porque às vezes os clientes pedem coisas que é muito difícil você fazer aquilo na realidade, e às vezes simular aquilo pode ter até um resultado tão bom ou melhor do que se você fizesse aquilo de verdade, tá? Então no 3D não importa o que é que tá na cena, importa o que parece ser. Isso é importante, tá, gente? Então às vezes um cliente seu pede, eu quero um prédio que você pinte essa parede na cor souvenir, cinza, sei lá, qualquer um. E o que vai acontecer? Você vai pegar com a pipeta lá no site, vai colocar dentro do seu negocinho, vai renderizar e vai parecer diferente. E você vai entregar para o cliente. E daí ele vai dizer, não, mas não tá a minha cor ainda. E você vai dizer, tá a cor, exatamente, eu peguei com a pipeta, não tem como tá diferente. Ele vai dizer, mas não tá, porque olha só. Ele vai pegar o catálogo dele lá, e vai botar do lado do seu render e vai estar diferente. Você vai dizer, olha só, não tá igual, tá muito claro, a cor é mais escura. E daí você vai dizer, mas é porque a luz está afetando por causa disso, por causa daquilo. Só que de verdade, você já tem que saber que a luz vai afetar, que vai ter outras coisas que vão influenciar aquilo. E se por acaso o objeto daquele render for para mostrar aquela cor exatamente como ela é, então você vai ter que utilizar luzes que não vão afetar ela ou compensar, né, gente? Se você tem uma luz muito amarela, você começa a botar um pouco mais de azul naquela cor. Se a luz está muito estourada, você começa a escurecer um pouco mais aquela cor. Aquela cor pode servir de base para você, mas você vai ter que escolher ali, mexer um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para no final parecer que tá certo. Então no 3D não importa o que é realmente, e sim o que parece ser, tá? Então não parece que tem várias vitrines dentro desses prédios aqui, ó, tudo aceso. Olha só que coisa mais legal. Então o que importa é o que parece ser. Tá parecendo que tá muito mais rico. Eu vou comparar como é que tava antes, ó. Ó como é que tava o render antes, tudo escuro, e agora com as nossas vitrines todas colocadas. É claro que tudo tem um nível de detalhamento. Eu tô fazendo isso exatamente dessa maneira porque tá bem longe, né? A gente tá longe. Isso aqui tá meio borrado, eu inclusive tô com um certo DOF ativado aqui. Então tá tudo meio borrado lá pra trás e não vai fazer diferença nenhuma. É claro que se for uma vitrine em primeiro plano, você também pode usar essa técnica, inclusive eu utilizo ela, mas daí você vai colocar certinho a vitrine do tamanho que tem que ser, no lugar onde tem que ser, e utiliza também um plane texturizado, não tem problema nenhum, tá? Mas vamos lá, tirando isso, a gente já tem aqui a nossa cidade praticamente pronta, ela tá com todos os elementos que deveria ter, e agora a gente vai para nossa inserção aqui do nosso mendigo e o cachorro. E para isso eu vou então descongelar aqui pessoas, tá? E daí eu quero mostrar para vocês o seguinte, gente. Como é que eu fiz isso, tá? Eu vou pegar as texturas aqui, ó. Eu peguei a textura, ó, desse mendigo, que é o que eu tinha escolhido para colocar ali. E você tá vendo que a luz tá inclusive de dia, né? Só que se você recortar ele, pode ser... É uma luz de dia, mas é uma luz direcional. E um poste tem uma luz direcional. E eu achei que ele podia encaixar lá, se tivesse um poste mais ou menos aqui assim, com uma luz na mesma direção, poderia encaixar. E foi o que eu fiz. Eu só tive que mudar um pouquinho, deixar um pouco mais fria a luz e tal. Mas o que eu fiz? Eu recortei esse cara no Photoshop.
Tá vendo, ó? Recortadinho. Criei um alpha pra ele, né? Pra gente poder texturizar. Esse aqui é o diffuse. E inclusive lá no Photoshop eu fui lá e criei um normal bump. Por quê, gente? Porque, sei lá, eu pensei, cara, eu acho que se eu colocar um bump nesse plane, vai ficar mais real, porque os cabelinhos vão saltar, o negócio da manga da camisa, alguns detalhes podem ir pra frente, assim, a gente vai ver um pouquinho mais de volume e não só aquela coisa chapada, foi o que eu fiz, tá? E, na minha opinião, funcionou bem. Então foi assim que eu fiz isso aqui, tá? Outra coisa que eu fiz é o seguinte, ó. Eu coloquei um volume atrás, ó. Eu modelei aqui, só vim aqui e modelei esse no formato dele e no formato do cachorro também, um volume pra trás. Por quê? Porque como a luz tá vindo meio lateral, eu queria que ele fizesse sombra. E como a gente pode ver aqui na imagem, ó, não dá pra ver direito, tá? Mas ele faz uma sombra aqui. Quando tava sem, não dava pra perceber, mas esse latão aqui tava bem claro aqui. Então assim, ó, ele gera sombra, tá? É importante, então, ele ter esse volume pra gerar as sombras necessárias aqui na cena, tá? Então, por isso, eu adicionei esse volume. Outra coisa que eu fiz, que daí eu não sei se fez muita diferença, mas eu deixei essa malha bem mais... com várias divisões. E eu usei lá um modificador e fui puxando assim, ó. O braço eu botei mais pra frente, a cabeça eu botei mais pra frente. É bem discreto, mas isso aqui tudo, quando tá pegando luz, gera umas sombras e deu um volume nesse plane, tá? Então foi assim que eu fiz. E olha só uma coisa engraçada. Não é engraçado, mas... que eu fiz, porque quando eu coloquei ele aqui, o copo ele ficou fora de perspectiva. Então o que eu fiz? Eu peguei, texturizei, recortei esse plane aqui, ó. Aqui embaixo do copo. Coloquei ele aqui na frente. O que acontece? Na imagem original, se você ver, o copo, como ele está em perspectiva, ele vem para frente. Então se eu colocasse ele no chão, o copo ficaria enterrado. Então eu tive que fazer um plane só do copo e um plane de tudo junto. O que eu fiz? Eu coloquei o copo exatamente na frente dele, em perspectiva. E daí o que aconteceu? Deu exatamente o mesmo efeito. Então foi uma saída aí que eu encontrei pro copo ficar tá texturizado com a mesma textura dele, inclusive, tá? Vou pegar aqui, ó, copo. Pum. Ó, tá texturizado com a textura do cara mesmo, ó, do homem aí, ó. Tum. Ó, tá vendo? E vamos lá, e a textura dele, como é que eu fiz? Eu coloquei no diffuse o TIFF, no alpha, o alpha, né? Que daí faz o recorte aqui, tá vendo? Ó? E no bump eu coloquei aquele Corona normal bump, tá? E essas três coisas que criaram esse material aqui pra ele, tá? E daí o que aconteceu? Coloquei ele na cena e vamos ver como é que ficou. Vou gerar aqui um preview. E aí, gente? Tá gostando dessa série? Abre a cena, Under, porque eu acho que, sei lá, cara, pra mim eu acho que era o que eu mais queria. E eu tô bem feliz de fazer ela aqui pra vocês. Vocês vão ver que tem coisas que não são tão complexas quanto parece. E se bem planejado, qualquer um pode fazer, gente. Qualquer um. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. O como é fácil se você tiver um planejamento e pôr em prática, tá? Então vamos lá. O que aconteceu foi que a luz do HDRI não estava deixando eu visualizar ele. É óbvio que eu tinha que botar uma luz aqui na frente dele. E daí então eu liguei aquela luz ali, né, gente? Vou pegar aqui, ó, luzes. Se eu mexer assim, será que eu acerto ela? Outra preguiça de abrir o negócio, né? Vamos ver aqui em topo. Vou pegar essa luz, tá? E vou ligar ela. Pom, pem, tum. Vamos ver aqui o render aqui de novo agora.
E vamos fazer esse render? Gente, como eu tava falando aqui, então, se você gostou da série, escreve aí pra mim nos comentários, gente, qual cena, outra cena que eu fiz que você gostaria que eu abrisse a cena. Digita aí, abre a cena, Under, e diz qual é a cena. Ou sugestões de vídeos de conteúdo, pode postar aqui nos comentários que eu leio todos. Deixa aí sua dica. E outra coisa, né, se inscreve no canal, como eu disse, se você gostou desse vídeo, curte também aí. E me acompanha aqui, tanto aqui quanto no Instagram, no Facebook também. E vamos lá, olha só como é que ficou. Porra, casou certinho, eu coloquei a luz ali direcionada ali, ó, pô. Pegou tanto do cãozito. O cão eu fiz da mesma maneira, tá? Eu vou abrir aqui os mapas dele pra você ver. Como não é mentira, eu peguei essa foto desse cachorrito, que tava basicamente a mesma luz, a mesma quantidade de sombra e de luz. E daí o que eu fiz foi recortar ele e ter aí o alpha, o bump, tudo da mesma maneira. Olha só como ficou os pelinhos bem bonitinho, tá? Esse ali já tinha mais resolução. E tá aqui, gente, ó, a nossa cena do Hopeless, tá? Homeless. De pós-produção, o que a gente tem, gente? Eu basicamente, a temperatura default vem 6.500, ó, dá uma amarelada. Eu deixei 5.400, eu baixei um pouco a temperatura. Aumentei a intensidade do Bloom and Glare aqui. O LUT, eu tô usando qual aqui, ó? O meuzinho de sempre lá, o Kim 03 em 0506, tá? É basicamente isso, não tem grandes coisas também. E esse é o resultado, tá? O copinho, ele fez até a sombra aqui do copinho, ó. Por isso que eu fiz ele, não fiz só um plane, você viu que eu fiz ele meio redondinho, que é justamente para poder dar esse volume aqui do copo. Olha como foi gerado bastante sombra aqui, com esses volumes que eu dei aqui no braço, na cabeça, na mão, tá? No cachorro eu também fiz a mesma coisa. Esse joelho aqui eu botei um pouquinho pra fora também. E é basicamente isso. Depois eu coloquei as outras pessoas lá atrás e eu usei a mesma técnica, tá? Só que daí sem fazer tanto, como tá mais longe, não precisei me dedicar tanto a eles. Então agora aqui, ó, vai demorar um pouco esse render aqui ainda. Tá no interativo também. Mas ó, os reflexos, vitrine. E é isso aí, gente, ó. Foi mais um episódio aí de Abre a Cena Under. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber se deu pra entender o porquê que eu fiz essa cena aqui pro Evermotion Challenger. Se deu pra entender por que eu botei um mendigo num 3D. Se você entendeu o porquê que eu coloquei um mendigo no 3D, só dá um joinha aí. Você concorda com o texto que eu escrevi? Será? É só uma questão de ponto de vista, né, gente? Eu tô aqui pra ajudar quem quiser ser ajudado. Quem gostar dos meus vídeos aí, que tá inscrito aqui no meu canal, quem me acompanha nas redes sociais. E é isso, tá, gente? Vamos dali render! Até a próxima, valeu, galera! Render people! Tchau!